e te atualiza também sobre a pedida do Barcelona para o Palmeiras por Vitor Roque. E fala também de Rony, que vai custar mais ao Galo do que Gabigol para o Cruzeiro. Detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro. Galo e Palmeiras ainda tem uma outra negociação em conjunto. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso te falar agora sobre o prêmio gigante que a CBF vai pagar ao campeão da Copa do Brasil. Serão até 101 milhões de reais. Na temporada passada o Flamengo venceu a taça e ficou com 93 milhões de reais. É bom dizer, porém, que só pode ganhar esses 101 milhões de reais um clube da Série A que estiver disputando a Copa do Brasil desde a primeira fase. Aí você deve estar se perguntando, você ficou louco, né, Nicola? Vamos lá. Importante lembrar que os times que disputam a Libertadores entram apenas na terceira fase da Copa do Brasil, ou seja, eles não podem chegar a esses 101 milhões. Ah, Nicola, mas se a sua Portuguesa, que está desde a primeira fase, for campeã, ela não chega a 101 milhões? Não. Isso porque nas primeiras fases há uma diferenciação entre as cotas pagas para os times da Série A, B, C e D. Quero trazer os números agora dos times da primeira divisão a partir da primeira fase. Basta estar na primeira fase que o seu time, sendo da primeira divisão, embolsa 1,5 milhão de reais. Se passar para a segunda fase, mais 1,8 milhão. Na terceira fase, 2,3 milhões. Classificação para as oitavas assegura 3,6 milhões. A presença nas quartas de final vale 4,7 milhões. Já a semifinal garante 9,9 milhões. Mas a grana está mesmo na grande decisão. O time campeão da final, o vencedor da decisão, embolsa 77 milhões e 100 mil reais. Já o vice-campeão fica com 33 milhões de reais. Agora sobre o Palmeiras que reagiu. O Verdão venceu a Inter de Limeira por 3-0 fora de casa na noite dessa quinta-feira e se manteve na briga pela classificação para a próxima fase. Pois ainda não está fácil. São Bernardo é líder com 19 pontos, a Ponte tem 18 e o Palmeiras aparece em terceiro com 16. O grande drama alviverde é que o Palmeiras não enfrenta esses adversários e vai precisar que eles tropecem nas últimas 3 rodadas para estar na fase de mata-mata. Importante lembrar que o Palmeiras sempre se classifica para a segunda fase do Campeonato Paulista desde 2011. A última eliminação na fase inicial da competição foi em 2010. Próximos jogos do Verdão: São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto em casa e Mirassol fora. O jogo da próximo domingo no Allianz Parque contra o Tricolor é dos mais decisivos para os dois lados. Daqui a pouco eu falo sobre a situação do Zubeldia. Só para completar o noticiário alviverde, busca por centroavantes segue sem novidade. A proposta de 24 milhões de euros feita ao Barcelona por Vitor Roque não foi aceita. O Barça quer 27 milhões de euros fixos, além do pagamento de bônus. E para piorar, para liberá-lo agora, o Betis também exigiria uma compensação. O Betis tem contrato com o Vitor Roque por empréstimo até a metade do ano. Hora de falar sobre detalhes da ida de Rony para o Atlético Mineiro. Depois de uma longa novela com indas e vindas, o negócio está sacramentado. E o Rony deve passar por exames médicos ao longo da quinta-feira para assinar contrato de 3 anos, prorrogáveis por mais um, desde que na última temporada ele esteja em campo em pelo menos 60% das partidas. O Galo vai desembolsar 6,5 milhões de euros ou 39 milhões de reais para a compra do atleta. E dá para dizer que o Rony custará caro de forma mensal para o Atlético. É que o salário dele será de 1,3 milhão por mês, só que o Rony também tem direito a um percentual da negociação. São 15 milhões de reais que serão distribuídos ao longo dos 3 anos de contrato. Ou seja, além de 1,3 milhão de salário, ele ainda embolsa mais 384 mil como pagamento desse percentual. Dá para dizer que o Rony vai ganhar perto de 1,7 milhão reais por mês. A comissão do negócio vai gerar na casa dos 8%. E Palmeiras e Atlético ainda negociam um outro acordo que deve ser sacramentado nas próximas horas, uma troca de Caio Paulista por Bruno Fux. Caio Paulista vai por empréstimo até o fim da temporada para o Galo, o Bruno Fux chega por empréstimo ao Palmeiras. Importante dizer que no Atlético a informação é de que o Palmeiras vai desembolsar uma grana pelo Bruno Fux, porque a avaliação é de que o zagueiro, que já foi do CSKA da Rússia, vale mais dinheiro do que o Caio Paulista. Preciso falar agora sobre o Barcelona que colocou preço por Vitor Roque. O atacante brasileiro de 19 anos de idade, que interessa ao Palmeiras, custa 27 milhões de euros ou 162 milhões de reais, valor fixo. Pelo menos é o que garante o site Nosso Palestra, que cobre o dia a dia do Palmeiras.
para que o negócio aconteça ainda nessa janela de inscrições, que se encerra em 28 de fevereiro, além de pagar essa quantia, o Palmeiras ainda precisaria indenizar o Betis, que não está disposto a liberar o Vitor Roque antes do fim do contrato de empréstimo na metade do ano. Então, seriam 27 milhões de euros para o Barcelona e pelo menos mais 2 milhões e 700 mil euros para o Betis, valor que equivale a mais ou menos 10% da taxa de vitrine. Difícil imaginar que o Palmeiras faça um investimento de 30 milhões de euros, mesmo diante da necessidade da contratação de um centroavante. Palmeiras, segundo a imprensa paulista, que cobre o dia a dia do Verdão, chegou a sugerir ao Barcelona 24 milhões de euros ou 143 milhões de reais. Só para completar sobre o Verdão, lançamento da nova camisa deve acontecer nessa sexta-feira. Palmeiras que enfrenta a Inter de Limeira na noite dessa quinta em Limeira, precisando desesperadamente da vitória, sob o risco de não conseguir a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Só mais uma em relação ao Verdão. A imprensa mineira afirma que na negociação entre Bruno Fux e Caio Paulista, uma troca entre os clubes, o Palmeiras será obrigado a pagar uma indenização ao Galo, porque na avaliação do Atlético, o Bruno Fux vale mais do que o Caio Paulista. Minha fonte no Palmeiras descartou qualquer tipo de indenização ou pagamento à parte. Segundo ela, Fux e Caio Paulista foram pelos mesmos valores, ou seja, sem envolvimento de dinheiro. O ciclo do Abel acabou, vai com Deus. Marcião, eu tenho certeza de que a melhor fase do Abel já passou. Para mim, agora é aquela fase do desgaste. Mas é importante que ele fique até dezembro. E o Palmeiras tenha esses meses para ir buscar um substituto, tá? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que está insistindo na contratação de Vitor Roque. A ideia é fechar com um atacante de 19 anos de idade, ainda nessa janela de transferências que se encerra em 28 de fevereiro. Até por isso, o Palmeiras prepara uma proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões de reais. Apesar dos valores estratosféricos, a chance de um acordo para já não é das maiores. Isso porque o Betis pretende ficar com o atleta pelo menos até a metade do ano, quando se encerra o contrato de empréstimo com o Barcelona. Para o Betis, seria bastante ruim perder o atleta, mesmo fazendo a ressalva de que recentemente o Betis comprou Cucho Hernández, atacante colombiano que interessava ao Botafogo. Ele foi adquirido de um time da Major League Soccer por 13 milhões de dólares. O Vitor Roque, que já viveu momentos melhores no Betis, virou reserva nas 2 últimas partidas, mas tem entrado com frequência, são 30 jogos e 7 gols. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o André Cury, que é representante do Vitor Roque, para entender que pé estava essa história. O que dá para dizer é que o Palmeiras está fazendo esforços para ter o Vitor Roque para já, mas a tendência é que esse negócio só avance na metade do ano, isso se o Betis não exercer a opção de compra e se o Barcelona ceder em relação às cifras. Barça, que havia comprado o Vitor Roque do Atlético Paranaense por 40 milhões de euros fixos, além de um pagamento de 13 milhões de euros em impostos e o restante atrelado a bônus. Essa proposta de 24 milhões de euros ou 143 milhões do Palmeiras é apenas por um percentual dos direitos econômicos, deixando uma fatia de uma venda futura para o Barcelona. Só para completar sobre o Palmeiras, queria contar que Caio Paulista perdeu bastante espaço no Verdão desde a volta do Piquerez. Nas últimas 4 partidas ele só foi relacionado para uma, contra o Água Santa, mas acabou nem utilizado nas outras 3, nem sequer foi para o banco de reservas. O que está ficando muito claro é que o Piquerez será o titular e o Vanderlan a primeira opção no banco de reservas. Nesse ano, Caio Paulista tem somente 2 jogos menos do que o Piquerez e também do que o Vanderlan. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? É verdade que o Abel vai sair do Palmeiras no fim do ano? Tudo indica que sim. Ele já havia dito em uma entrevista que essa era a ideia dele. O pessoal do nosso palestra trouxe uma informação importante de bastidor. O Abel já comunicou aos auxiliares técnicos fixos, os membros da comissão técnica dele, que eu acompanho em todo lugar, que ele fica só até dezembro mesmo, tá? E essa notícia é super importante para os membros. Por exemplo, o Vitor Castanheira, que é auxiliar dele, nunca trouxe a esposa e os filhos. E ele estava cobrando uma resposta do Abel até para se planejar. Ele traz o pessoal para cá, deixa lá e daqui a pouco ele vai para Portugal e tal. Inclusive, nessa mesma matéria, surgiu a notícia de que alguns dos membros algumas das famílias dos auxiliares do Abel já preparam a mudança de navio que dura 3 meses. É possível que filhos e filhas desses membros da comissão técnica do Abel já se mudem para Portugal na metade do ano. Vale a lembrança de que a escola por lá, o ano letivo começa na metade do ano, tá bom?
Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like e inscreva-se nesse canal ativando o sininho de notificação, porque é muito importante a sua participação. Ficaremos por aqui, um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos pra cima, vamos lá.